Pensemos na última vez em que rolou aquela tentativa de, sabe, ler um livro de autoajuda, ou um manual de negócios, ou até um artigo mais denso. Uhum. A intenção, quase sempre, é tentar baixar dados direto para o cérebro, né? Como se a gente quisesse consertar um problema ali na hora. Exato. Como se o cérebro humano fosse tipo um smartphone que está pedindo uma atualização de software urgente. Nossa, sim. Só que o grande problema com esse comportamento é que ele transforma a busca por conhecimento numa tarefa super exaustiva. E é bem por isso que a nossa imersão de hoje traz um contraponto, assim, bem radical. E bota radical nisso. Pois é. A gente vai explorar um documento muito fascinante. É um texto curtinho, mas super denso, chamado Escrituras como Mais que Texto. E a nossa missão aqui hoje é mergulhar numa filosofia do leste asiático que propõe uma coisa muito louca. Que é a ideia de que a leitura não é sobre adquirir fatos. Isso. E se a leitura não for sobre fatos novos, mas sim sobre, tipo, alterar fisicamente quem nós somos? Ok, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Porque essa premissa inverte completamente a lógica moderna do aprendizado. O que é mais fascinante aqui é como o documento, logo nas primeiras linhas, já tira o texto daquela categoria puramente utilitária que a gente está acostumado, sabe? Uhum. Para a mente ocidental de hoje, ler é basicamente uma transação comercial, né? Sim, a gente investe tempo. Tempo e atenção. E aí a gente espera que o texto pague a gente de volta, com informação útil ou com argumento para usar numa reunião. Uma troca justa da nossa cabeça. Exatamente. Mas a fonte de hoje diz categoricamente que as escrituras budistas são, na verdade, algo mais do que um meio de comunicação. E essa frase parece super simples, mas, nossa, ela carrega um peso enorme. Porque se um texto não é um meio de comunicação, ele seria o quê, então? É a grande pergunta. Porque, voltando para aquela analogia do software que a gente falou, as pessoas tratam a leitura como um download. Tem gente que chega a ouvir audiolivro na velocidade 2. Ou até mais rápido, né? Sim, só para extrair a ideia principal ali rapidinho e se sentir super produtivo. Mas a fonte está dizendo que esse não é o caminho. E nem um pouco o caminho. E aí tem uma outra restrição no texto que me deixou um pouco confusa. A autora ou o autor, enfim, o documento afirma que essas escrituras são, e eu cito, mais do que motores para experiências. Uhum. E tipo assim, um romance ou uma poesia não servem exatamente para dar uma experiência emocional pra gente. Servem sim. E é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas tropeça quando tenta entender essa filosofia. Ah, é? Sim, porque quando a gente não está consumindo um texto para ter aquele dado pragmático e seco, a gente geralmente usa ele como uma máquina de entretenimento, sabe? Um motor de catarse emocional. Entendi. A gente busca um livro pra chorar ou pra sentir adrenalina. Exato, para escapar da rotina ali por algumas horas. O texto vira tipo um parque de diversões temporário. E aí a experiência acaba no momento em que a gente fecha a capa do livro. Perfeito. A fonte propõe que a função de uma escritura sagrada, ou de qualquer texto de sabedoria mais profunda, não é encher o intelecto com um fato novo, e também não é dar um pico emocional que passa rápido. Mas espera aí. Se a gente não tá baixando informação pro cérebro e também não tá só buscando uma montanha-russa para passar o tempo, qual é a função real do texto, afinal? O que sobra para quem tá lendo fazer com essas palavras? Sobra a transformação estrutural do ser. O documento explica que, nessa visão, o texto não age sobre o intelecto como se fosse uma ferramenta externa. Tá? Ele age sobre a pessoa como um todo. É um processo onde quem lê não termina a leitura apenas sabendo mais coisas. Termina sendo uma pessoa diferente. Exatamente isso. É uma transformação quase celular, mental, espiritual. A escritura deixa de ser um objeto ali, que a gente segura na mão e examina, e passa a ser um ambiente, Um ambiente. um clima. Um clima no qual a gente entra e passa a habitar. Gente, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque para explicar como essa transformação física e psicológica acontece, sem usar tipo um monte de termo teológico que afastaria qualquer um de primeira, Uhum. a fonte traz uma imagem muito visual, uma metáfora botânica sobre o cultivo de um tipo bem específico de fruta. O caqui. O famoso caqui, que por si só já tem um comportamento biológico muito peculiar, né? Sim,
o que torna a escolha dos antigos mestres, assim, uma coisa genial. Nossa, muito genial. O documento detalha bem como funciona esse armazenamento do caqui em algumas regiões da Ásia. E, aparentemente, essa fruta pode ser guardada por períodos super longos depois de colhida. Mas tem uma condição estrita para isso. Sim, ela precisa ficar no frio e no escuro. Só que o problema é o que acontece quando o caqui sai de lá. O texto descreve que a fruta recém-saída desse armazenamento é dura que nem pedra. Intragável. E quem está escutando e já mordeu um caqui verde ou que não estava bom para comer, sabe bem o trauma. Nossa, a boca inteira seca, amarra tudo. Eu mesma já passei por isso, é horrível. É tipo o equivalente frutífero de receber um e-mail passivo-agressivo do chefe na sexta-noite, sabe? Essa comparação foi ótima, mas essa sensação de amarrar a boca tem uma explicação biológica muito fascinante e que casa perfeitamente com a mensagem da nossa fonte. Conta mais. Esse amargor extremo, ele vem dos taninos que tem na fruta. Na botânica, os taninos são literalmente um mecanismo de defesa. Sério? Sim, a fruta desenvolve essa adstringência para evitar que os animais comam ela antes que as sementes estejam maduras e prontas para a reprodução. Então, aquela dureza toda e aquele sabor horrível são, na verdade, uma armadura. Uma armadura biológica. O caqui está fechado, ele está se protegendo do ambiente externo. E essa armadura só cai através de um processo super específico que está lá no documento. O texto diz que, quando esse caqui amargo é exposto à luz do sol, algo muda. Muda tudo. O sol traz à tona uma doçura que já estava lá, escondida no fundo, e transforma aquela pedra amarga numa coisa macia e super saborosa. Mas olha, teve uma frase da fonte que me fez parar a leitura na hora. Qual foi? Foi essa aqui. O sol transforma o caqui sem realmente fazer nada a ele. E logo depois diz, a fruta não muda a si mesma. É uma frase forte. Muito. Como assim o sol não faz nada? Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com essa ideia de tipo passividade absoluta, sabe? Eu imagino. É comum. Porque se a fruta não faz esforço nenhum e o sol também não faz força, isso não parece só uma desculpa para preguiça? Como que não fazer absolutamente nada gera uma transformação tão grande? É muito fácil a gente confundir essa ausência de esforço com inércia ou com preguiça mesmo. Especialmente na nossa cultura, né? A gente é obcecado por produtividade. Acha que tudo tem que ser conquistado com muito suor. Exatamente. Se não doeu, não funcionou. Pois é, mas a genialidade filosófica desse texto está no conceito de não resistência. Pensa na mecânica da coisa. O sol não tem mãos. É, não tem? Ele não desce do céu para ficar massageando a fruta até ela amolecer. Ele não injeta moléculas de açúcar com uma seringa através da casca. Faz sentido. A única coisa que o sol faz é irradiar a própria natureza dele. Ele simplesmente existe e brilha. E, por outro lado, a fruta também não está ali suando frio, fazendo força de vontade mental para virar doce, né? Tipo, eu preciso ser doce, eu preciso ser doce. Exato. Ela não faz isso. A transformação acontece porque a presença constante da luz dissolve a resistência do caqui. Ah, O calor do sol neutraliza aqueles taninos. Então não é um trabalho de adicionar uma coisa nova na fruta. É um trabalho de remover o que estava bloqueando o amadurecimento dela. entendi. Nossa, então o esforço orgânico é tipo nulo. A luz só dissolve um estado que era puramente temporário. E mais do que temporário, o amargor é uma coisa circunstancial. Se a gente for ler bem esse trecho, a verdade final daquela fruta não é a dureza. Não é? O amargor só foi provocado por causa da ausência de luz e do frio lá do armazenamento. Claro, o ambiente escuro preserva o caqui para ele não apodrecer, mas, nossa, cobra um preço super alto, impede ele de cumprir o próprio propósito. Exatamente. Então, o que tudo isso significa quando a gente tira o foco da botânica e aplica para a vida real? Porque a fonte deixa muito claro que isso é uma metáfora direta para a condição humana, né? Sim, o texto diz literalmente isso. Isso, o texto fala. Da mesma forma, as escrituras transformam as pessoas. Só que isso me levou para uma dúvida que, olha, eu achei quase incômoda. Manda. Se o conhecimento profundo é o sol e a gente, os seres humanos, somos o caqui,
Isso quer dizer que o nosso estado natural no dia a dia, quando a gente está longe dessa luz, é ser fundamentalmente amargo, duro e intragável? É uma boa pergunta. Tipo, nós somos, por natureza, ríspidos e fechados? Olha, uma leitura muito rápida poderia levar sim a essa conclusão meio pessimista. Mas tem um detalhe vital no documento que muda todo o jogo. Que detalhe! A fonte não diz em nenhum momento que nós somos fundamentalmente ruins ou amargos por natureza. Na verdade, a ideia é o exato oposto. Ah, é? Sim, a frase precisa que eles usam no texto é que as escrituras e a sabedoria revelam, e eu cito, uma doçura que é inerente aos humanos. A palavra-chave aí é inerente. Inerente, ou seja, significa que isso já faz parte do nosso design de fábrica, né? Exatamente. A bondade ou essa doçura já é quem a gente é desde o início. Precisamente. O texto rejeita totalmente aquela ideia de que o ser humano é tipo uma folha em branco ou uma criatura falha que precisa ficar sendo consertada o tempo todo. A nossa verdadeira natureza já é aberta, já é nascia. Nossa, isso é bonito. Mas e o amargor, então? O problema, segundo o documento, é que essa doçura acaba ficando inacessível para a gente. Ela fica inacessível à medida que a gente se vê longe daquela luz do sol das escritoras. Ah, volta pro armazenamento no escuro. Isso. Pensa naqueles taninos de defesa da fruta. Quando as pessoas estão ali, incedidas nas demandas cruéis do dia a dia, no estresse do trabalho, nas ansiedades de pagar as contas, naquela hostilidade que é a rede social, elas entram em armazenamento frio. Elas acabam desenvolvendo cascas super duras e posturas amargas para não se machucarem mais. Faz todo sentido. Então a escritura não é um remédio que vai injetar virtude numa pessoa que está quebrada. Não. Ela simplesmente cria o clima ideal, aquele calor seguro, sabe? Para que a pessoa possa, aos poucos, baixar as próprias armas e deixar a melhor versão dela mesma vir à tona. Gente, isso desconstrói totalmente o jeito que a educação e até o aprimoramento pessoal são vendidos hoje em dia. Desconstrói mesmo. Porque a percepção geral é que a gente é meio que uma máquina com defeito, né? Ou talvez uma conta bancária vazia. E cada livro que a gente lê ou curso que a gente faz é tipo um depósito para deixar a gente mais valioso. É a lógica do acúmulo. Mas a fonte inverte isso completamente. Ela diz que nós já temos todo o valor, nós só estamos tipo congelados pelo medo e por essas defesas todas que a gente foi criando. Exato. A exposição à sabedoria não te dá uma peça nova. Ela só derrete o gelo e ajuda a acessar o que sempre esteve lá dentro. Nossa. Essa distinção entre adquirir sabedoria e revelar a sabedoria é o coração batendo forte ali do pensamento do leste asiático nesse texto. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Muito. Na nossa realidade, a gente tenta acumular virtude como quem junta diploma, né? Sim, para colocar no currículo da vida. Pois é, mas o amadurecimento que o documento descreve não é um processo de acúmulo, é um processo de perda. A gente precisa perder as camadas de cinismo, perder aquela hipercompetitividade. Perder o medo crônico, né? Exatamente. O medo crônico que a gente desenvolve por ficar habitando os nossos próprios lugares frios e escuros. E isso guia a gente direitinho para o que acontece no final de todo esse processo orgânico. A gente já entendeu o mecanismo. Ter uma exposição paciente à sabedoria age igualzinho o sol, desativando as defesas de um caqui. Mas e aí? Qual é o retrato do ser humano que passa por isso? No que a gente se transforma no fim das contas? É a grande revelação do texto. A fonte tem uma linha final que é maravilhosa e que resume o grande objetivo dessa jornada toda. O texto aponta que o foco não é virar um acadêmico brilhante, cheio de diplomas, ou um monge que vive isolado na montanha. O foco é a gente se tornar desperto e livre. E olha, essas duas palavras são usadas com muita frequência hoje em dia, né? Quase de um jeito banal em post de internet. Ah, o tempo todo. Mas dentro desse contexto budista que a fonte está explorando, desperto e livre tem uma aplicação, assim, cirúrgica. E o que mais me chamou a atenção é de onde vem essa liberdade. Porque o texto faz questão de especificar isso. Não é qualquer liberdade. Não tá falando de ser livre de problema mundano, ou ser livre das contas para pagar, ou de pessoas difíceis. A frase é muito explícita. Livres de nós mesmos e das limitações que impomos a nós mesmos. Isso é forte. Muito.
A grande prisão que esse sol derrete não tem grade de ferro, são as nossas próprias autolimitações. E isso levanta uma questão super importante sobre a psicologia humana. Porque o que significa estar preso a si mesmo, afinal? O que significa? Quando o documento fala em estar desperto para a realidade como ela é, ele está tocando bem no cerne dos nossos vieses cognitivos. Enquanto as pessoas estão ali no escuro, operando através do ego e daquela amargura toda, elas não estão enxergando o mundo real. Estão enxergando o quê? Elas estão enxergando uma projeção dos próprios medos. Se alguém acredita firmemente que o mundo é sempre uma ameaça e que nunca é bom o suficiente, essa crença que te limita vira uma casca dura. Nossa, total. Então, perder essa casca é estar livre de si mesmo. É parar de viver como refém de uma narrativa fictícia, sabe? Uma historinha defensiva que fica rodando em looping na cabeça da gente. É parar de defender a própria casca achando que a casca é quem nós somos. Exatamente isso. Porque muitas vezes as pessoas se agarram tanto ali ao próprio cinismo ou aquela postura irônica e distante, achando que isso mostra que elas são super inteligentes e protegidas, Quando, na verdade, é só o amargor de um caqui que está esquecido lá num porão gelado, né? é só isso. E tem mais um ponto que merece destaque aí. O texto frisa muito essa coisa de estar desperto para a realidade como ela é. Isso acaba quebrando aquela noção muito comum de que a leitura, principalmente de texto espiritual ou filosofia, é uma forma de fuga. Ah, sim. Fuga da realidade. Pois é. Mas fuga da realidade é o que as pessoas buscam lá no entretenimento puro. O que a fonte está descrevendo aqui é um mergulho na realidade. Que é assustador pra caramba pra muita gente, vamos combinar. É muito perturbador. Abandonar essas ilusões que protegem a gente é difícil. A ilusão de que a gente está separado das outras pessoas, a ilusão de que a gente tem que controlar tudo ao redor. Controlar o incontrolável. Isso. O amadurecimento espiritual não afasta ninguém do mundo real. Ele simplesmente tira a viseira. Mas, e isso precisa ficar muito claro, esse despertar não acontece na velocidade de uma conexão de fibra ótica, né? Não mesmo. E voltando pro caqui. Se alguém pegar um caqui duro e amargo e jogar ele no micro-ondas, ou botar um maçarico em cima dele por 10 minutos, ele não vai ficar doce e maduro. Ele vai estourar, vai queimar inteiro. A pressa estraga o processo. Sim, o processo da luz do sol não pode de jeito nenhum ser forçado. Exato. Ele exige exposição paciente e contínua. É você se permitir permanecer na presença de uma grande ideia. O hábito que a gente tem hoje de ler um artigo super complexo escaneando o olho rapidinho só para achar 3 palavras-chave para postar nas redes sociais depois. Sim, o famoso ler o título e já comentar. Isso. Isso é o equivalente a você acender uma lanterna na cara do caqui por 2 segundos e ficar revoltado porque ele não ficou doce na mesma hora. Nossa, que imagem perfeita! Uma lanterna no caqui. O processo profundo exige tempo, né? Exige presença e tolerância àquele desconforto inicial. A luz precisa de espaço para agir no seu próprio ritmo biológico e espiritual. Essa análise toda que a gente fez aqui serve quase como uma aula magna sobre a nossa relação com a informação no século XXI. Com certeza. A grande lição que a gente tira dessa fonte, ancorada nesse pensamento clássico oriental, é tipo um convite radical para a gente abrir mão do controle. O objetivo de ler sabedoria não é gabaritar um teste de múltipla escolha. Não é. É se oferecer ao sol, é ter a coragem de sentar com um texto complexo, ter paciência, peito aberto e deixar que o calor daquelas palavras vá dissolvendo bem devagarzinho aquela rigidez que a gente foi acumulando ao longo do tempo. E numa era de absoluta obesidade de informação como a nossa, adotar essa postura é quase uma questão de saúde pública. É sobrevivência. A gente passa os dias tentando espremer utilidade de absolutamente cada interação, de cada leitura. A fonte convida a gente a simplesmente parar e tomar um banho de sol nas grandes ideias. Parar de tentar extrair dado à força e só observar a transformação acontecer naturalmente, confiando que o processo orgânico funciona se a gente der o tempo que ele precisa. Confiar que a doçura e a clareza já existem dentro da gente, né? Só estão lá, esperando o ambiente certo para desabrochar.
A gente não precisa instalar um software novo de personalidade. Definitivamente não. A gente só precisa voltar ao nosso estado original de liberdade. E, bom, para garantir que essa ideia continue reverberando muito além do tempo que a gente passou aqui conversando. Sempre bom deixar uma pulga atrás da orelha. Pois é. Cabe um questionamento final? Considerando tudo que a gente destrinchou hoje sobre essa metáfora do caqui, do sol e das escrituras, quais são os lugares escuros e frios de armazenamento que existem na rotina diária de cada um de nós? É uma reflexão pesada. Quais são os ambientes tóxicos ou aqueles hábitos de consumo compulsivo de notícia ruim, ou até as relações hiperdefensivas que estão todo santo dia mantendo a nossa casca grossa e impedindo que a doçura inerente de cada um alcance o mundo lá fora? Fica a reflexão.